Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou a Ana e nesse vídeo eu queria fazer mais como se fosse um bate-papo mesmo. Mês que vem tá completando 1 ano que eu pedi demissão e o pedir demissão não foi a escolha que eu fiz, né? Foi consequência dessa escolha. Eu tava passando por um momento bem turbulento e eu precisava, né, decidir, escolher alguma coisa e a partir dessa escolha eu acabei pedindo demissão. E aí eu resolvi compartilhar essa minha experiência porque talvez alguém esteja passando pelo mesmo momento que eu passei, né, e precise fazer também escolhas para que a sua vida melhore. Então minha intenção é que esse vídeo seja como uma inspiração se você tá passando por esse momento que eu passei. Bom, primeiro eu preciso contextualizar vocês, né? Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu tenho 2 formações. Eu sou tecnóloga em construção civil e engenheira civil. Então eu passei praticamente todos os meus anos, né, dos meus 20 anos, estudando e trabalhando. E exceto pelos 2 anos que eu tranquei a faculdade e fui fazer meu intercâmbio, dos meus 20 anos pra frente, eu só estudei e só trabalhei. Eu não tinha tempo pra mais nada. Não tinha tempo pra ter um hobby, não tinha tempo pra aprender alguma coisa que não fosse relacionada à engenharia. Às vezes eu não tinha tempo nem pra descansar. E muitas vezes meus amigos me chamavam pra sair, eu falava que não ia porque eu tinha que trabalhar. E se você conversar com qualquer amigo meu, eles vão falar que a desculpa que eu mais dei, né, durante toda a minha vida foi de que eu não podia sair porque eu tava trabalhando. Mas realmente eu trabalhava muito, não era uma desculpa, né? Eu precisava cumprir os meus prazos, então eu tinha que trabalhar muito. E aí eu sempre trabalhei, né, das 8 às 18, como a maioria das pessoas, e aí eu saía do serviço e ia direto pra faculdade. Aí ficava lá até mais ou menos umas 10, chegava em casa depois das 10 da noite. E até aí tudo bem, né, porque eu acho que é a rotina da maioria dos jovens brasileiros. Só que lá em 2011, 2012, eu comecei a fazer um estágio e eu aprendi a fazer projetos, né, projetos complementares pra construção civil. E aí desde então eu comecei a fazer projetos como extra. Então eu não tinha mais o final de semana, porque no final de semana eu fazia o extra. Esse extra foi muito importante porque ele não era o que sobrava para eu guardar, era o que complementava para eu pagar a minha segunda faculdade, porque a primeira foi pública, mas a segunda eu paguei. E era muito caro, então eu precisava ter essa renda complementar para conseguir pagar as minhas contas básicas, né, e conseguir pagar a faculdade. Então, além do trabalho CLT de segunda a sexta e o estudo à noite, eu ainda trabalhava os finais de semana. Resumindo, eu não tinha tempo mesmo para nada, e foi assim durante muitos anos. E aí, quando eu, né, tinha essa rotina cheia, né, não tinha tempo, eu pensava, quando eu me formar, né, quando eu finalmente terminar essa faculdade de engenharia, eu vou fazer outras coisas, né? Eu vou me dedicar aos meus projetos pessoais, às habilidades que eu quero desenvolver, aprender coisas novas que não fossem relacionado à construção civil, à engenharia. Mas aí eu me formei e, surpreendentemente, veio um boom na construção civil. E, consequentemente, um boom nos meus projetos. Então, chegou a fazer fila. E aí, todo o planejamento que eu tinha feito, né, durante anos para quando eu formasse, foi tudo por água abaixo, né? Eu não tinha mais tempo novamente. E aí, eu poderia ter pensado, né? Nossa, agora eu vou receber todo o investimento que eu fiz, né, na minha faculdade durante todos esses anos. Eu vou ter um retorno disso, um retorno financeiro, e eu vou poder fazer um bom pé de meia, porque eu tinha o meu salário fixo e eu não tinha mais a faculdade para pagar, as minhas contas fixas eram baixas, e aí mais, né, aquele ritmo frenético de projetos, eu poderia juntar uma grana boa e depois, mais na frente, decidir o que eu faria com aquele dinheiro. Só que a única coisa que eu conseguia pensar era que eu não ia ter tempo de novo para desenvolver um hobby, para fazer as coisas que eu queria fazer, para desenvolver projetos pessoais, para abrir o canal, que era uma coisa que eu queria há muito tempo. Então foi meio que um balde de água fria. Então eu não tava feliz porque eu tava ganhando melhor, né? Que eu tava tendo um retorno financeiro. Eu tava triste porque eu não poderia fazer as coisas que eu queria, que tinha planejado. E eu tava estressada porque eu não parava, eu não tinha descanso, eu tinha que cumprir prazo. E aí chegou um ponto que eu tive que escolher, né? Ou o dinheiro, né? Ter aquele retorno financeiro por mais um tempo, mais uns anos, até que eu pudesse, né, finalmente pôr os meus projetos pessoais em prática, ou escolher ter menos retorno financeiro, ter menos dinheiro e ter mais tempo para finalmente desenvolver, né, os meus projetos pessoais, desenvolver habilidades mais humanas que eu não conseguia desenvolver trabalhando com engenharia, trabalhando numa área que é de exatas. Então, eu fiquei, né, nessa dúvida, tendo que fazer essa decisão, fazer essa escolha.
e eu escolhi por ter mais tempo para me dedicar aos meus projetos pessoais. Eu escolhi ter mais tempo para o que naquele momento era muito mais importante para mim. Eu poderia sim ter escolhido o dinheiro, né? Porque ter uma independência financeira, não ter que preocupar demais com a questão dinheiro, a questão financeira, porque a minha vida toda eu tive que me preocupar, então eu poderia ter escolhido agora não me preocupar tanto com a questão financeira, mas a custo de quê, né? A custo da minha saúde mental, a custo da minha qualidade de vida. Então, eu tenho sim a intenção de ter uma independência financeira, de ter uma reserva boa de dinheiro para que eu tenha uma segurança financeira, né, para mim, para ajudar minha mãe, minha família. Mas eu precisava meio que dar esse passo para trás, porque eu não queria realmente, né, eu acho muito mais importante a minha saúde mental, a minha qualidade de vida do que qualquer quantia de dinheiro no mundo. Eu tendo o básico ali para eu ter o mínimo de qualidade de vida nesse momento e ter tempo para desenvolver outras coisas, para mim era o mais importante. Então, a partir dessa escolha, eu teria que ou pedir demissão ou largar de fazer os meus projetos. E como fazer os projetos, ter um tempo flexível, se encaixava mais com as minhas metas, né, que eu tenho para os próximos anos, eu preferi continuar com eles e pedir conta, pedir demissão no final do ano passado. E aí tudo começou a mudar, inclusive eu mesma. Eu sempre tive a crença de que eu sou de exatas e ponto. Até sei que eu tenho uma habilidade ali com a escrita, mas eu nunca desenvolvi ela, né, por causa dessa questão que eu já comentei, falta de tempo, e porque eu não via necessidade ali pro que eu usava, né? O que eu sei de escrita já me ajudava, já até me destacava muito em relação aos meus colegas de trabalho, né? Normalmente a pessoa de exatas, ela não tem muita facilidade com a parte de humanas e vice-versa. E aí, eu sendo dos números, né, como era a crença que eu tinha, eu acreditava que era uma pessoa zero criativa, tanto que sempre que tinha alguma coisa, ao desenvolver alguma coisa no trabalho que exigia da criatividade, eu já ficava assim, retraída, porque criatividade não nasci criativa, não tenho o dom da criatividade. E por que eu tô dizendo isso? Porque como eu tenho hoje mais tempo livre, eu comecei a desenvolver aspectos que eu não conseguia, porque eu estava fundada na minha área, no trabalho, eu estava fundada na parte de exatas, na parte de engenharia. E eu não conseguia desenvolver essas habilidades de humanas que eu sei que eu tenho, mas eu não conseguia desenvolver. Então, a partir do momento que eu tô tendo mais tempo, com a criação do canal, por exemplo, eu tenho aprendido muita coisa, desenvolvido muitas habilidades, ou feito coisas que eu jamais imaginaria que eu conseguiria fazer, como falar, né, gravar vídeo, subir vídeo, é uma coisa para uma pessoa que é introvertida, né, e que sempre procurou a parte dos números para evitar um pouco grupos, né, maiores de pessoas, ter que lidar com grupos maiores de pessoas. Quem foi introvertido vai entender que é algo que suga a nossa energia. Então, assim, só o canal já tá me ajudando a desenvolver várias coisas que eu não imaginava que eu poderia desenvolver, ou coisas que eu queria, mas que eu não sabia que eu poderia ser boa. E a mudança tá sendo tão grande que eu começo a me ver fazendo coisas profissionalmente que eu não me via há um ano atrás, porque eu me via dentro da caixinha estereotipada da engenharia, da engenheira. E aí, desde que eu saí, né, lá no meu emprego CLT, eu tive alguma dificuldade de me adaptar, né, a essa rotina flexível, mas agora, depois de quase um ano, eu posso dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi a melhor escolha que eu fiz, porque hoje eu tô muito menos estressada, tendo uma qualidade de vida muito melhor e com muito mais foco nas minhas prioridades, vendo um futuro do jeito que eu quero que seja, não um futuro que veio porque eu vivi no automático e empurrando com a barriga. E eu sei que muita gente tem essa sensação de que também só vive para trabalhar, quer fazer outras coisas, mas não tem tempo, porque tem que trabalhar para pagar as contas. E aí, se você é uma dessas pessoas e eu pudesse te dar um conselho, é de que isso pode ser temporário. O meu temporário durou uns belos anos, mas me levou ao ponto de que eu pudesse escolher uma coisa ou outra, para que eu pudesse finalmente viver as minhas coisas. Então, se eu pudesse dar um conselho, seria de que você se organize,
se planeje, para que isso seja temporário, né? Para que no futuro próximo você consiga ou deixar seu emprego e ir para algum que pague melhor e te exige menos horas extras, por exemplo, ou para que você se organize financeiramente, faça uma reserva e consiga sair e trabalhar por conta própria ou abrir aquele seu negócio, ou até mesmo se planeje para voltar a estudar, porque talvez você passe ali 5 anos aprendendo uma nova profissão, mas aí vai ser uma profissão que vai te dar mais prazer, que também vai pagar melhor e aí não vai te exigir tanto ou não vai te exigir fazer trabalhos extras no seu final de semana ou à noite para compensar, né, aquele salário baixo. Então, se a gente sabe o que a gente quer ou o que a gente não quer, a gente tem que se organizar, se planejar, né? Pode demorar uns anos, mas aí não é algo que vai ser definitivo, né? Se a gente não fizer nada hoje, aquela situação que não agrada a gente, ela fica definitiva. Então era isso, eu senti que eu deveria fazer esse vídeo porque, ao meu ver, foi uma escolha extremamente essencialista e tem tudo a ver com o canal. E de quebra eu ainda posso ajudar alguém que esteja passando pelo mesmo momento, né, que eu passei lá atrás e que almeja ter esse equilíbrio, essa qualidade de vida que eu tenho hoje e principalmente o tempo para conseguir desenvolver outras coisas na vida, a não ser coisas sobre trabalho. E se você chegou aqui e se identificou, deixa aqui nos comentários para mim quais são as metas que você ainda não tirou do papel ou os projetos pessoais que você ainda não tirou do papel porque você simplesmente não tem tempo. Um beijo e até mais!